Uma das coisas que eu mais gosto é quando o Bolsonaro tem algum plano burro e esse plano vaza pra mídia. Ainda mais quando eu sei que o vazamento foi feito por alguém de dentro do próprio governo. Olha só, nos últimos dias estão vazando muitas coisas de um inquérito sigiloso, veja bem, um inquérito que está em segredo de justiça, que está investigando o Carlos Bolsonaro. E começaram a vazar coisas. Quem vaza? Ou são os procuradores, ou o juiz. Acho difícil ser o juiz. Ou alguém que teve acesso ao caso. Pois bem, vaza para jornalistas e a gente está vendo que o próprio juiz da investigação do Carlos Bolsonaro o chamou de chefe de quadrilha, chefe de organização criminosa, ou como diria a Lava Jato, Orcrim. E o Ministério Público diz que o Carlos Bolsonaro era o beneficiário final do dinheiro roubado. Ok, quando esses vazamentos começam a acontecer, e assim com mais frequência, e a gente vê que ali o alvo é o Carlos Bolsonaro, isso geralmente significa que virão prisões a caminho, virão operações. Tem operação vindo aí contra o Carlos Bolsonaro ou prisão. O Jair Bolsonaro está apavorado. O maior medo do Bolsonaro é que um dos filhos dele seja preso. E o Carlos Bolsonaro não tem foro privilegiado. Ou seja, para prender o Carlos Bolsonaro, basta o juiz, em qualquer momento, inclusive hoje, sábado, assinar uma assinatura do juiz e o Carlos Bolsonaro vai preso no mesmo dia. Só para você ter ideia de como o Bolsonaro está desesperado. O Carlos Bolsonaro, isso já se sabe há muito tempo, ele liga para o pai, sempre desesperado, ele faz chantagem psicológica com o Jair Bolsonaro. Ele tem muito medo de ser preso, ele tem paranoia com ser preso. Todo criminoso, né? Tem medo de ser preso. Esse aí que cometeu muitos crimes tem mais medo ainda, tá? Aí você pensa, e tá bom, Thiago, qual é o indício do pânico? O que vazou? O Bolsonaro teve o plano de nomear o Carlos Bolsonaro para um cargo de alto escalão no governo para que ele ganhe foro privilegiado. Assim, evitaria a prisão dele. Olha só o plano do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro conversou com ministros do governo e aí jogaram um balde de gelo no Bolsonaro e o pânico dele, que já era grande, aumentou 100 vezes, porque o Bolsonaro se envolve no caso se ele tentar nomear o filho dele para algum cargo. Eu vou explicar isso, vou explicar quem eu tenho quase certeza que foi quem vazou para a grande mídia, qual é o plano do Bolsonaro e o desespero do Carlos. Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro e quer ver o Carlos preso, o Jair, o Eduardo, o Flávio, toda essa família de bandidos presa, então inscreva-se aqui no canal sobre o que está acontecendo com o senhor Carlos Bolsonaro. Ó, aqui é algum contexto, ó. O Carlos Bolsonaro, a gente sabe, ele cometeu o mesmo crime de rachadinhas, tinha o mesmo esquema do Flávio Bolsonaro. O esquema, no caso do Carlos Bolsonaro, era organizado pela Ana Cristina Bolsonaro, que é ex-esposa do Jair Bolsonaro e mãe do Renan Bolsonaro. Ela não é mãe do Carlos, do Flávio e do Eduardo. A mãe dele se chama Rogéria e nunca aparece. Essa aí parece que é a única pessoa da família que não é bandida. Parece, não sabemos. Tá, ok. Aí, a Ana Cristina Bolsonaro, que até o momento era madrasta do Carlos, ela organizava todo o esquema de rachadinha e eles começaram a nomear, inclusive, parentes dela para cargos no gabinete do Carlos Bolsonaro. Além da rachadinha, eles faziam a inteirinha. Esse nome eu inventei. Você pode inventar um nome melhor que inteirinha. Por que inteirinha? Porque eles não rachavam os salários com os funcionários fantasmas, não. Eles pegavam todo o salário. Ela tinha os dados dos familiares dela, conseguia de alguma maneira, CPF, RG, os nomes, lotavam eles, ou seja, os contratavam no gabinete do Carlos Bolsonaro e eles nem sequer sabiam. Eles ainda conseguiam abrir uma conta no nome da pessoa para receber o dinheiro, só para você ter ideia de como. Inclusive, a investigação começou porque uma reportagem da revista Época foi falar com esses parentes da Ana Cristina Bolsonaro e eles falaram, eu trabalhei para o cara, eu moro aqui em Resende, a 200 quilômetros do Rio de Janeiro, nunca trabalhei para ninguém não. Quer dizer, e eles estavam lotados no gabinete dele, ganhando 7, 8 mil por mês. Falava, eu não trabalho. Quer dizer, eles não sabiam. Quando a pessoa sabe, a pessoa vai negar, vai falar, não vou falar, não vai falar com a mídia, mas eles falaram abertamente que não. Esse é o contexto, tá? A investigação foi avançando. Em 5 de maio, o Ministério Público apontou o Carlos Bolsonaro como beneficiário final de tudo isso e a Ana Cristina Valle como se fosse a tesoureira do esquema de corrupção. Ok. No dia 25 de maio, ou seja, 20 dias depois, 24 de maio, 19 dias depois, o juiz respondeu, autorizando quebras de sigilo de 35 pessoas, 7 empresas da Ana Cristina Bolsonaro e muita gente. E na resposta do juiz, ou seja, na decisão do juiz autorizando a quebra de sigilo, o juiz chamou o Carlos Bolsonaro de chefe da organização criminosa, ou seja, o juiz já começa a fazer sua cabeça, tô vendo aqui que tem prova, tudo mais, o cara é chefe de organização criminosa, a coisa tá ruim pro Carlos Bolsonaro, mas muito ruim. Aí, o que acontece? Se você vamos voltar no tempo
para quando o Queiroz foi preso. Quando o Queiroz foi preso, começou a mesma coisa. Mais ou menos um mês e meio antes do Queiroz ser preso, começaram a vazar coisas do inquérito das rachadinhas. Quebraram o sigilo de 98 pessoas, isso a gente sabia. Olha, os sigilos descobriram que ele lavava dinheiro com a loja de chocolates, ele lavava dinheiro com imóveis, aí um policial depositou 16 mil na conta dele. Lembra de todos esses vazamentos? Inclusive eu fazia vídeo aqui quase todos os dias com os vazamentos novos que saíam, assim como essa semana eu tô fazendo quase todos os dias sobre os vazamentos do Carlos. É muito parecido com o que está acontecendo. E aí, isso tudo culminou na prisão do Queiroz. Por que do Queiroz e não do Flávio? Porque o Queiroz não tem foro privilegiado. O Flávio Bolsonaro estava sendo investigado na primeira instância, mas tem uma coisa, para ele ser preso, o juiz da primeira instância tem que pedir autorização para o STF. Só o STF pode determinar a prisão de um senador, mesmo ele sendo investigado por crimes dos quais ele não tem o foro do STF. Só para que você tenha ideia, o Carlos não. O Carlos não tem foro privilegiado. O Carlos pode ser preso a qualquer momento, literalmente a qualquer momento. Assim como foi o Queiroz. Eu lembro que um belo dia eu acordei, a primeira coisa que eu faço é ver a notícia, opa, Queiroz preso, grande dia. Ou é assim, você provavelmente também, que ele foi preso de manhã. O Carlos será a mesma coisa, não saberemos quando, mas será preso. O Jair Bolsonaro está apavorado e ele teve a ideia, eu vou nomear o Carlos Bolsonaro ministro ou algum outro cargo de alto escalão no governo que tenha foro privilegiado. Por quê? Porque a investigação dele, acontece algumas coisas no mesmo momento. A investigação contra ele para. No mesmo momento, a investigação para e sobe para a Procuradoria-Geral da República, onde é o Augusto Aras investigando. Augusto Aras não está lá com um ânimo muito bom para com o Bolsonaro, não. Inclusive, é o Augusto Aras que está ferrando, ele e a Lindor Araújo que estão ferrando os bolsonaristas nos outros processos. Mas tá, com o Carlos seria diferente, acredito eu. Ele teria um humor melhor com o Carlos. Tá, iria para Augusto Aras a investigação. 2, no STF, a chance do Carlos Bolsonaro ser preso é muito menor. A não ser que o Bolsonaro dê muito azar e o relator do caso seja o Lewandowski, uma coisa assim, sabe? Que dê muito, muito azar. Mas do jeito que o sorteio no STF é capaz de ser o Alexandre de Moraes, se ele tivesse foro privilegiado. Capaz do sorteio cair Alexandre de Moraes de novo. Pois bem, o Bolsonaro levou essa ideia a ministros. Pensando, que ideia genial que eu tive, gente. Vou nomear o cara ministro, e aí pronto, ele não vai mais preso. Que meto 2 coelhos com uma cajadada só. Pronto. Bolsonaro levou essa ideia a alguns ministros. O Ciro Nogueira, aí, spoiler, eu falei aqui no começo do vídeo, quem eu acho que vazou pra mídia? Ciro Nogueira. Foi Ciro Nogueira que vazou pra mídia. Olha, eu tenho 99% de certeza, eu não gosto de fazer apostas, mas se me der 10 reais pra apostar, eu aposto no Ciro Nogueira. Ele falou pro Bolsonaro, você não lembra quando a Dilma nomeou o Lula ministro? Foi muito menos do que isso. Não tinha esse tipo tudo isso aí contra o Lula, tinha um monte de coisa sem prova. Inclusive, na época, o Ciro Nogueira, ele defendia o Lula publicamente e tudo mais. A Dilma nomeou o Lula ministro. Depois ficou até provado que o Lula não queria ser ministro. E o STF não deixou. O STF barrou a nomeação do Lula. E aquilo ferrou o governo Dilma. O próprio Michel Temer foi no Roda Viva no ano passado e ele falou, olha, o golpe se concretizou ali, quando o Gilmar Mendes barrou a nomeação do Lula no Ministério da Casa Civil. Naquele momento, o golpe se concretizou e o Temer usou a palavra golpe. Ele não falou impeachment, falou golpe. Ali acabou o governo Dilma. Quando o Gilmar Mendes deu aquela assinatura dizendo, aquela decisão dizendo Lula não pode ser ministro, porque é obstrução de justiça. Tá, porque ali a Dilma entrou no meio das acusações contra o Lula, porque ela quem nomeou o Lula, ela quem estava também obstruindo a justiça, na visão do Gilmar Mendes, e aí a mídia toda falou sobre isso. Agora imagina, o Bolsonaro nomear o próprio filho como ministro, e todo mundo sabe que aí estão aparecendo muitos casos, tá vazando muita coisa, tem áudios provando que existia rachadinha, a coisa tá feia, o Flávio comprou mansão, o Carlos ninguém fala, o Carlos já mora numa mansão há muito tempo, ele mora num condomínio, você não era do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca é um dos locais mais caros do Rio de Janeiro. Ele mora num condomínio que fica no finalzinho da Barra da Tijuca, começo da praia do PP, que também é um lugar caríssimo. Ele mora num condomínio na frente da praia. É um lugar caro, é muito caro ali. Então ele já mora em mansão cara. Todos em suas mansões. Aí vai lá o Jair Bolsonaro no meio do Carlos Ministro. O advogado-geral da União falou pro Bolsonaro, esse vai ser o maior tiro no pé que você pode dar. Não nomeie o seu filho ministro. Você entra no meio do escândalo para salvar o seu filho. Uma coisa E olha só, aquele caso da Dilma, que acabou com o governo da Dilma, a Dilma não era obstrução de justiça, isso depois a Vaza Jato provou que não era obstrução de justiça, inclusive ficou provado que o Sérgio Moro ele vazou, propositalmente, ele vazou alguns áudios do Lula, dos grampos que ele fez contra o Lula,
Apenas alguns, só para dar a entender para a opinião pública que o Lula queria obstruir a justiça, que ele queria fugir do Moro, quando na verdade, quando veio à tona todas as gravações dos grampos do Lula, ficou claríssimo que estava todo mundo falando: Lula, vira ministro, você tem que salvar o governo. E o Lula falava: eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero, até que um dia ele teve uma conversa de mais de 1 hora com a Dilma, e aí depois o Lula liga para alguém e fala: ó, eu vou ter que entrar como ministro porque eu vou ter que salvar o governo Dilma, eu vou entrar, eu vou fazer aqui a política. E aí ficou provado que o Lula não queria fugir do Sérgio Moro, ele queria ser ministro para exatamente ser ministro, não para fugir da justiça. No caso do Carlos Bolsonaro, a coisa 10 vezes pior. Então, os ministros já falaram pro Bolsonaro: ó, Bolsonaro, não faça isso, você entra no meio do governo, obstrução de justiça, mais do que isso. Você não apenas entra no meio do escândalo, você tá envolvido, Bolsonaro, tá envolvido, você também faz a rachadinha. Eu vou mostrar aqui Suzano, em São Paulo. Com a inflação, com o desemprego, com a fome, a família de Bolsonaro está cada vez mais rica, comprando mansões. Essas e outras notícias você vê aqui no YouTube, Plantão Brasil. O arroz está caro, o feijão está caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro tá sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo. Mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Ó, quem quiser apoiar nossas ações, que a gente vai continuar denunciando os crimes do Bolsonaro e denunciando que ele é o culpado por toda a desgraça que está acontecendo no Brasil, nas ruas. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo, o botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e também as minhas outras redes sociais. Siga-me nas outras redes, quanto mais gente seguindo, mais força teremos. Falou!